qué bom estar contigo novamente. Vamos a orar antes de abrirnos a palavra de Deus. Amante Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque agora podemos abrir a tua palavra novamente e estudar nela para nos fortalecer em Cristo Jesus nessa hora final da história, quando o mundo está vivendo a crise do século. Senhor, abraça-nos com tus anjos e enche-nos com teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Gostaria que hoje pensássemos em algo diferente. No vamos a falar sobre uma avalanche porque já descobrimos que uma avalanche dá para deter quando trabalhamos no momento certo, no lugar certo. Mas que fazer quando eu entro em uma experiência de crise? Crise é uma palavra muito usada atualmente, quase todos os meios de comunicação falam de crise. Crise econômica, política, internacional, de identidade, crise de família, de educação, enfim, crise, não? Hoje iremos analisar uma micro-sociedade num barco em crise. Cada um de nós passa pela crise de uma maneira quizá diferente, verdade? Isso depende de qual seja teu relacionamento com Deus. Hoje nós vamos a abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, onde nós vamos a estudar juntos a história de um homem que se rebela contra Deus e ele começa a fugir de Deus. Porque Deus dá um cometido a ele, que ele tinha que ir a Nínive para pregar, e ele fica enfadado, ele diz, não vou para Nínive, ele aluga ou paga o preço para ir a Tarsis. Então sobe num barco, numa embarcação, sai de viagem, está fugindo. Pensa que pode fugir de Deus. Para onde alguém pode se ausentar do Espírito do Senhor quando o salmista diz que não tem lugar onde me posso esconder dele? Porque nos vê Deus em todo lugar onde estamos. Norte, sul, leste, oeste. O que fazemos em geral hoje, dia, quando temos um problema? Geralmente procuramos resolver o problema, é natural. Buscamos a resolver, mas não era assim na antiguidade. A antiguidade era muito diferente. Quando eles estavam com um problema, seja de família, de saúde, econômico, o que for, eles primeiro buscavam a Deus. E depois eles buscavam de resolver o problema. O mundo antigo atua justamente do contrário que nós. Qualquer problema que temos, nós procuramos de qualquer maneira resolver sozinho, mas eles procuram a Deus. E no caso de Jonas, nos encontramos esses homens procurando primeiro a Deus, e não há nada mais terrível que ter um Deus falso. Imaginam um Deus falso, adorar e pedir a alguém que não pode responder. É muito interessante como Deus intervém na vida dos dois grupos, o grupo de marinheiros e na vida de seu profeta. Como é que Deus intervém? Tirando ou quitando o equilíbrio entre o mar, ou a água e a terra. Achamos muito natural caminhar sobre a terra, andar sobre a terra, nos movimentar de carro, entrar um navio, uma lancha, andar sobre as águas, parece muito normal, mas quando perde o equilíbrio, quando ele decide mudar o equilíbrio, acontecem coisas simplesmente terríveis. Mas Deus continua ainda assim no controle de todas as coisas. Nessa história, sua majestade, sua força, seu poder são patéticos em todo lugar. Já viveram uma experiência de tormenta no alto mar? Eu não. Mas também eu não quero experimentar uma dessas crises no alto mar. O que acontece quando subimos num barco? Eu lembro quando subimos num barco ali no norte da Alemanha e agora começou a tudo ficar em movimento. Tudo se movimentava. Nada ficava quieto. O que acontece quando subimos ali? Percebemos que tudo está em movimento. Quando subimos um barco, percebemos que a fragilidade dos elementos é muito sensível. E agora, imagina que esse equilíbrio entre água
e a terra se está quebrando. Que faz Deus? Ele controla as ondas. Claro, ele sabe como controlar. Ele fez cessar a tormentas e as ondas se acalmaram, diz o salmista no capítulo 65, que aplaca o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gente, no Salmo 93. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. E nessa crise específica, Deus intervém. E veja como primeiro é uma guerra dos deuses. Primeiramente, eles oraram a seus deuses. E o que acontece? Nada, porque não, eles não podiam responder a essa resposta. Já perceberam o que acontece quando a sociedade está em crise e os deuses deles não respondem? O que fizeram então os marinheiros? Só então, quando os deuses deles não responderam, só então aqueles marinheiros, eles começam a buscar outra saída. Outra saída. E aqui começa a história interessante. É toda uma comédia. Porque eles descobrem um homem que estava no fundo do barco e estava fazendo o que? Estava dormindo. Então eles acordam. O que você faz? Levanta e clama a teus deuses. Como você pode dormir tão tranquilo quando tudo ao redor é assustador, aterrador, quando todos os demais estamos angustiados, que vemos já a morte diante de nossos olhos? E não somente estavam com medo, eles estavam lutando, fazendo o melhor para salvar a vida. E o profeta dorme. Uma luta entre a vida e a morte, e o profeta dorme. Sabem por quê? Porque o profeta está uma rixa com Deus. O profeta está atuando com indiferença a um chamado divino. Estou falando a alguém de você nesse momento? Deus te está chamando para a tomar alguma posição e você está sendo indiferente ao chamado de Deus? Estou chamando alguém que está passando por uma crise terrível e não quer seguir os ensinamentos do Senhor? Parece uma criança impertinente e Deus lhe dá uma lição de bondade. Vejam você, ele agora é jogado no mar, o peixe engoliu ele. Pode imaginar como foi isso ali no ventre do peixe? Todo melecado, quente. Ele procura deitar e caía para um lado, escorregava para outro. E ele perde o conhecimento. E quando chega na hora, o Senhor diz: bom, agora vá, diz o peixe, e deixa ele bem pertinho de Nínive. E ele vai na costa, vomita ele. O profeta está ali, começa a acordar, abre os olhos, lava um pouco o rosto, que está tudo melecado ainda, o ácido fez seu estrago na pele, e então ele vê aparecendo Deus. O que ele faz? Senhor, estou indo, tá? Estou indo para Nínive agora mesmo, tá? Ele não quer outro convite mais interessante, não? Quando já as coisas não dão mais certo. Ele estava com raiva com os ninivitas. E ele sabe que Deus pode mudar de ideia porque ele amava os ninivitas a quem Jonas odiava. Os ninivitas eram terríveis. Eram homens sanguinários e era como para ter raiva deles. Mas ainda assim eram filhos de Deus. Ele sabia que Deus é misericordioso e que poderia perdoar. E isso ele não queria que Deus fizesse. E Deus disse, e agora nos versículos 6 a 9, do versículo 4, diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, porque ele pregou, sentou debaixo de um lugar ali, o sol castigava ele. Deus mandou uma plantinha para que possa dar uma sombra bonita, ele fica feliz. Mas o verso 7 diz: mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça do
perguntou Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondera: é razoável a minha ira até a morte. Veja você que terquedade de Jonas. Qué tremendo. Sí, que razoável. Tú estás perdoando a ese povo malvado y yo aquí sofrendo. Quando às vezes não queremos alguma coisa, atuamos como crianças. Entramos em uma crise. E aí aparece Deus. Os marinheiros dizem: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus. E Jonas não quer orar. Não dá nenhuma explicação. Veja quão irado estava que ele preferia o suicídio. Peguem-me e joguem-me no mar. Imagina se estava perigosíssimo dentro do barco. Imagina o que era no mar. Tomai-me, lançai-me no mar, disse Jonás. E ele conta parte da história para eles. Lembram os discípulos na barca aterrados porque veio uma tormenta, relâmpagos, trovões e a barca parecia afundar. Quando vem alguém caminhando, só gritam de medo e dizem: não, calma, sou eu, não tenham medo, não se preocupem, sou eu. E o mar acalma quando ele entra no navio, quando Cristo entra no navio de teu lar, no navio da tua vida. O mar de tempestades que estás vivendo vai acalmar. Veja como Deus resolve a crise dos marinheiros. A crise deles não era a tormenta. A crise dele era a idolatria. Aprenderam através dessa crise uma grande lição, que há um Deus verdadeiro a quem nós devemos adorar. Esta crise serviu para o profeta de Deus. Sim, mas gostaria de analisar as perguntas que o capitão do navio fez para Jonas. Se nós vamos para o versículo 8 do capítulo 4, do capítulo 1, diz então, lhe disseram: declara-nos agora por que causa de quem nos, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Eles têm que jogar todas as perguntas junto, porque tem que ver a resposta rapidito mesmo. Porque senão eles estavam afundando e não tinham mais tempo. Por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a origem do mal? Sabe que o mundo em geral não sabe responder essa pergunta. Já escutaram sobre a má sorte? Já escutaram isso? Calvino falou de outra maneira, um pouco mais chique. Ele falou de predestinação. Na Índia, eles falam de karma. Não sabem a resposta correta sobre a origem do mal. Agora, você sabe qual é a resposta sobre a origem do mal? Quando conheci a Igreja Adventista, o sétimo dia, em certo momento, me confrontei com o livro O Grande Conflito, o Conflito dos Séculos. Li aquele livro e ele me tirou essa neblina dos olhos, me faz ver qual é a origem do mal. Nós temos que contar essas verdades, que existe um grande conflito entre o bem e o mal, e o mundo precisa saber isso, e você está inserido nesse conflito. O profeta de Deus sabia que ele era a causa do mal em toda essa história. Que terrível é viver essa experiência quando percebe que você é a causa, a fonte do mal que está acontecendo com outros. É tremendo. Um pai, ele mora ali em Brasil, ele não permitiu mais que seu filho fosse para os desbravadores, porque ele estava estudando a Bíblia e ele tinha sérias intenções de ser batizado. Ele não permitiu mais. O filho não foi mais porque era pequeno, mas o filho hoje está detrás das grades. Ele entrou na droga. Ele não somente que começou a ser traficante, sino que se drogava também. E hoje ele está preso. O pai chora e falou com um pastor amigo. Disse: façam alguma coisa por esses jovens. Não permitam que os pais se interponham entre seus filhos e Deus.
Não permitam isso. E se podem, façam ainda alguma coisa para meus filhos. Eu estou muito preocupado porque eu sou a causa, porque meu filho está ali. Você é ou pode ser a causa de que o filho, de que teu filho vai por um caminho errado. Ah, não, eu deixo ele ir no clube, eu deixo a ele que vá para a igreja, eu deixo ele batizar, sim, mas você é uma coisa na igreja e outra coisa na casa, você está impedindo a teu filho de ter uma religião autêntica, porque você é falso. Você precisa viver o que você prega. A causa de tudo mal é Satanás. Ele é a causa. E ele falou, esse pai falou, eu sou a causa do mal de meu filho. Eu sou. A segunda pergunta que fiz, que ocupação é a tua? Que tem a ver isso com a tormenta, a ocupação. Muitas crises pessoais justamente nascem aqui. Um problema vinculado à profissão. O pai disse: você tem que ser um médico, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um dentista, você tem que ser tal ou qual coisa. Acontece que muitas pessoas hoje estudam algumas coisas e escolhem a profissão, ou porque o pai, porque a mãe falam de que tem que ser isso, ou porque ele analisa o estudo que vai fazer em relação aos dividendos que vai ter, quanto dinheiro eu vou ganhar, e estuda uma coisa que ele não gosta. Agora imagina 8, 10, 12, 15 horas por dia trabalhando uma coisa que você não gosta, agora volta para casa enfadado, com raiva, bate nos filhos, não trata bem a esposa porque ele passou um dia horrível. Que contraste com uma pessoa que desfruta do trabalho que faz, trabalha 8, 10, 12, 15 horas por dia e sente prazer. Escolher nossa profissão não é fácil, meu querido jovem. Muitas vezes não somos bem orientados a fazer essa importante escolha. Você tem que escolher o que você gosta de fazer. Por isso, Jonas tinha um problema. Ele era um profeta e esta profissão não é cômoda nem confortável. Já viu um profeta que queria ser profeta? Não, é Deus que escolhe. Por isso, quando lhe perguntaram que ocupação tens, ele não respondeu, não falou. E de onde você vem? Como as pessoas não sabem responder à primeira pergunta sobre a origem do mal, também não sabem a resposta sobre a segunda, de onde eles vêm. Muitos respondem, eu venho do macaco. Muitos jovens têm vergonha da sua origem. Eu não tenho vergonha de dizer, eu me criei entre as penas das galinhas, eu me criei na roça, trabalhando ali, duro desde que saía o sol até que se colocava o sol com meus pais. Não tinhas vergonha da tua origem. Agora, se não entendo a nobreza do que eu sou, então eu estou perdido. Porque sabem que eu sou, na verdade? Na verdade, eu não sou aquele que trabalhou ali, eu sou um filho de Deus, eu sou um escolhido do Senhor. E aqui vem duas perguntas que são muito importantes. Qual é a tua terra? De que povo teu és? É uma pergunta existencial. Eu, por exemplo, sou argentino, mas tenho cidadania argentina e europeia. Eu tenho dois passaportes, um da Europa e um aqui da Argentina. Dupla cidadania. E é isso que acontece hoje com muitas pessoas. Tem dupla cidadania. É conveniente. Você quer viajar para a Europa, mostra teu passaporte europeu, você vai tranquilo. Quer ir para os Estados Unidos, mostra o passaporte europeu, você vai tranquilo. Agora, queres vir para a Argentina? Mostra seu passaporte argentino. Queres ir para o Brasil? Mostra o passaporte argentino. Você vai tranquilo, sem nenhum problema. Mas na vida espiritual não existe isso. Na vida espiritual é como na Romênia. Ou você é romeno ou você é de outro país. Mas você não pode ter na Romênia dois passaportes.
No céu é a mesma coisa, você não pode ter dois passaportes. Alguns querem um passaporte para o sábado. Sábado usam um passaporte espiritual, vão para a igreja, falam bonitinho, vistem bonitinho, usam palavras agradáveis, suaves e saíram da igreja e trocam o passaporte. Agora na família, eles são outra pessoa. Deixaram de ter passaporte espiritual. Qual é tua cidadania? Qual é teu país? Lembras da galeria dos homens da fé de Hebreus capítulo 11? Todos eles tinham uma pátria, uma só. Em qualquer lugar onde eles estivessem, tinham uma só pátria. E aqui começa um problema muito delicado de muitas pessoas. Vou fazer uma pergunta muito direta, muito pessoal. Quantos de vocês que me estão ouvindo são adventistas? Quantos de vocês são batizados? Quantos de vocês nasceram numa família adventista e ainda não são batizados? Sabe, o fato de ter nascido num lar adventista não faz a você adventista. A união de um homem e uma mulher adventista não dá como resultado um ou vários filhos adventistas. Não! Sabem o que faz a você adventista? Um pacto pessoal de você com Deus. Isso faz a você um adventista. Não é porque você nasceu de uma adventista. E algumas vezes tomar essa decisão é um desafio, pois necessito de um relacionamento de paz pessoal com Deus, não um relacionamento de raiva como o caso de Jonas. Tem que existir aqui um relacionamento. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo e hoje quer reconciliar você com Deus. Ele quer encomendar a cada um de nós uma missão: fazer as pazes com Deus. Nessa semana teremos tempo para fazer as pazes com Deus, com nosso próximo. Se alguém de você tem coisas não resolvidas, raiva com Deus, raiva, mágoa, por favor, pense nisto, procure resolver, porque não há nada mais terrível que estar em guerra com o único que pode te dar tranquilidade. Desejo para cada um de vocês essa experiência do encontro. No encontro não com a raiva, não com a mágoa, mas o encontro com o Filho do Pai, com o Filho Jesus Cristo. Ele te quer dar as pazes. Que essa semana marque tua vida para a eternidade. Que Deus te abençoe e te proteja. Oramos juntos? Amante Deus, fortalece a fé de meu irmão, de minha irmã, desse jovem, dessa criança que me está ouvindo, dessa jovem. Permite, Senhor, que possamos fazer as pazes contigo, viver assíduos da mão de Jesus e pedindo a Deus que nos dê essa única cidadania da pátria eterna. Que tua paz nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, ali nos vemos novamente.